Miguel tinha 12 anos e um olhar que parecia sempre procurar algo além do que os olhos alcançavam. Morava com a mãe, Helena, em uma pequena cidade cercada por montanhas e ruas de barro. O pai havia partido quando ele ainda era bebê. Uma lembrança vaga, contada apenas em fotografias guardadas no fundo de uma gaveta. A casa deles era simples, mas viva. Helena fazia o impossível para manter tudo funcionando. Limpava casas durante o dia, cuidava de idosos à noite e ainda encontrava tempo para preparar o café de Miguel todas as manhãs com o sorriso cansado de quem escolhe amar mesmo sem forças. Miguel cresceu ouvindo a mãe dizer que fé é continuar caminhando mesmo quando os pés doem. Mas ele ainda não entendia bem o que isso significava, até o dia em que tudo mudou. Era uma quinta-feira fria, quando Helena recebeu o diagnóstico. Um nódulo, disseram. Depois, a palavra que ninguém quer ouvir. Maligno. O mundo dela parou. Por alguns dias, tentou esconder o medo do filho, fingindo tosses e febres passageiras. Mas Miguel era observador. Percebia o cansaço da mãe, as idas repentinas ao hospital, o choro contido no banheiro. Uma noite, ele a encontrou ajoelhada na sala chorando em silêncio. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas já denunciavam a verdade. "Mãe, você vai morrer?" perguntou ele com a voz trêmula. Helena respirou fundo e respondeu com calma. "Um dia, todo mundo vai, meu amor. Mas por enquanto a gente vai lutar, e Deus vai com a gente." Miguel não respondeu. Apenas abraçou a mãe com força, tentando decorar o som do coração dela batendo. Os meses seguintes foram duros. As viagens para o hospital se tornaram rotina. Helena perdia peso, os cabelos começaram a cair e o sorriso, aquele que Miguel tanto amava, parecia cada vez mais raro. Mesmo assim, ela insistia em manter as pequenas tradições. Todos os domingos, ainda faziam o pão doce, mesmo que ela não tivesse forças para amassar a massa. E todas as noites, antes de dormir, ela dizia: "Miguel, Deus nunca chega atrasado. Às vezes, ele só quer ver se a gente ainda acredita." Mas Miguel começou a duvidar. Via os remédios, os tubos, as olheiras. Começou a pensar que talvez a fé fosse só uma forma bonita de suportar o que não tem cura. Na escola, os colegas zombavam porque ele usava as mesmas roupas há anos. Um dia voltou para casa e jogou a mochila no chão, revoltado. "Que adianta rezar, mãe? Se Deus fosse bom, a senhora não estaria doente." Helena olhou para ele sem raiva, apenas com ternura. "Eu entendo tua raiva, filho. Eu também já me senti assim. Então por que continua acreditando?" ele gritou. Ela sorriu fraco. "Porque mesmo quando tudo parece escuro, há algo que brilha aqui dentro. E eu não quero apagar essa luz." Miguel saiu correndo, chorando. Naquela noite, ela ficou acordada, orando em silêncio. Não pediu cura. Pediu apenas que o filho não perdesse a fé. Meses depois, o corpo de Helena já não respondia aos tratamentos. Foi internada novamente. Miguel ficou com a vizinha, Dona Clara, uma senhora viúva que o tratava como neto. Na véspera do Natal, Miguel decidiu visitar a mãe escondido. Andou pela estrada de terra até o hospital, com o vento frio cortando o rosto. Quando chegou, já era quase meia-noite. Helena dormia, com o rosto pálido e os tubos ligados ao respirador. Miguel sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Falou baixinho: "Mãe, eu tô com medo. Eu não sei o que vai ser da gente. Eu queria que Deus falasse comigo. Só uma vez." Ela não respondeu, mas seus dedos se moveram lentamente, como se quisessem dizer que ainda estava ali. No criado mudo, havia um envelope branco, escrito com sua caligrafia simples: "Para o Miguel, abrir quando sentir saudade." Ele pegou o bilhete, mas não teve coragem de abrir. Guardou-o no bolso e voltou para casa antes que amanhecesse. 3 dias depois, ela partiu. O funeral foi pequeno. Miguel olhava para o caixão,
e sentia como se o mundo tivesse ficado sem som. Todos diziam palavras de consolo, mas nenhuma fazia sentido. Ele queria correr, gritar, desaparecer. Nos dias seguintes, ficou recluso. Dona Clara fazia o possível para cuidar dele, mas Miguel não comia, não falava, não chorava. Ficava apenas olhando para o envelope sobre a mesa, sem coragem de abri-lo. Um mês se passou. Uma noite, durante uma tempestade, a luz acabou. Miguel acendeu uma vela e o reflexo da chama iluminou o bilhete. Pegou-o com as mãos trêmulas e, finalmente, abriu. Dentro havia uma carta curta, escrita com a letra firme da mãe. Meu querido Miguel, se você está lendo isso, é porque o meu tempo aqui terminou. Eu sei que dói, meu filho, mas quero que lembre de uma coisa. A fé não serve apenas para quando tudo dá certo. A fé é o que nos segura quando tudo parece acabar. Um dia você vai entender que eu não fui embora. Estou nas risadas que você ainda vai dar, nas pessoas que você vai ajudar, nas orações que um dia fará por alguém que também vai sofrer. Deus não me tirou de você. Ele só me colocou num lugar onde posso cuidar de ti sem dor. E quando sentir saudade, olha para o céu, não para baixo, porque é para lá que a esperança olha. Com amor, mamãe. Miguel ficou parado, o papel tremendo entre os dedos. As lágrimas vieram silenciosas, como chuva leve depois da seca. Pela primeira vez desde o funeral, ele falou em voz alta. Eu te amo, mãe, e vou tentar acreditar, do jeito que você queria. Os meses seguintes foram lentos, mas Miguel começou a mudar. Voltou à escola. Ajudava Dona Clara com as compras. Nos fins de tarde, ia até o morro atrás da cidade e ficava olhando o pôr do sol, segurando a carta no bolso. Às vezes falava com Deus, não como quem pede, mas como quem conversa. Dizia, se a fé é continuar mesmo sem entender, então acho que estou aprendendo. Um dia, na volta da escola, viu um menino chorando na calçada. Era novo na cidade e tinha perdido o cachorro. Miguel o ajudou a procurar até o fim da tarde. Quando encontraram o animal, o garoto sorriu e o abraçou. Naquele instante, Miguel sentiu algo que não sabia nomear. Uma paz leve, familiar. Naquela noite, escreveu no caderno. Acho que entendi o que a mãe quis dizer. A fé não é sobre Deus fazer o que eu quero. É sobre eu continuar andando, mesmo quando ele parece em silêncio. Anos se passaram. Miguel cresceu. Tornou-se voluntário em um abrigo para crianças. Falava pouco sobre o que viveu, mas as pessoas viam nele algo diferente. Uma calma que parecia vir de um lugar muito profundo. Certo dia, uma menina do abrigo perguntou: Tio Miguel, por que a gente tem que acreditar se tudo dá errado? Ele parou por um momento e respondeu: porque às vezes, a fé é o único jeito de não deixar o coração morrer. A menina o olhou com curiosidade. E você nunca duvidou? Miguel sorriu. Já duvidei muito. Mas aprendi que Deus não se ofende quando a gente duvida. Ele só espera que a gente não desista. Nessa noite, voltou para casa e abriu a mesma gaveta onde guardava o bilhete da mãe. Estava amarelado, mas intacto. Colocou-o novamente sobre a mesa e ficou olhando a caligrafia suave, as curvas do nome Mamãe. O vento entrou pela janela e balançou a cortina. A chama da vela tremulou e Miguel sorriu. Aquele mesmo sorriso que herdou dela. Olha para o céu, não para baixo. Saiu para o quintal e olhou o céu da pequena cidade, agora limpo e estrelado. Lá em cima, entre milhares de pontos de luz, ele acreditou ver uma estrela piscando diferente das outras. E pela primeira vez em muitos anos, orou. Não pediu nada, apenas agradeceu. Dizem que, de vez em quando, nas madrugadas silenciosas de Monte Azul, um homem é visto caminhando até o morro mais alto da cidade. Senta-se com uma lanterna e um pequeno caderno. Alguns afirmam que ele escreve cartas para os que já se foram. Outros dizem que ele apenas fica em silêncio, olhando o céu, mas quem o conhece sabe. Miguel não está sozinho. Ele aprendeu que a fé não é o fim da dor,
é o fio invisível que a costura até virar esperança. E enquanto o vento sopra entre as árvores e as estrelas continuam brilhando, a voz de Helena parece ainda sussurrar entre as montanhas. Deus nunca chega atrasado, meu filho. Às vezes ele só quer ver se a gente ainda acredita.